Olá pessoal, estamos aqui para a gente iniciar a parte de ecologia, né? Ecologia, a gente tem que atentar para o seguinte, ela tem alguns conceitos, né? Porque ela é muito conceitual, ela tem alguns conceitos importantes, né? Que a gente deve atentar com esses conceitos a nível de prova, certo? Aí você tem alguns conceitos básicos, apesar que quando a gente fala ecologia, a própria etimologia da palavra eco quer dizer casa, né? Ecologia quer dizer estudo, quer dizer o estudo da casa seria o estudo do meio ambiente. Apesar que quando você for pensar em ecologia, você pensa na ciência das relações, né? Então, usar ecologia, ciência de preservação? Não. Ecologia, ciência de relação. Essa relação pode ser dos seres vivos entre si, ou pode ser a relação do ser vivo com o meio ambiente, tá? Então, falar em ciência de relação, o ramo da biologia que estuda as relações, as interações, aí você relaciona com a ecologia, tá? Existem alguns conceitos que são básicos, que são fáceis da gente compreender com relação à ecologia. Por exemplo, a gente tem um conceito do que a gente chama de habitat, né? Se escreve habitat, mas a gente pronuncia habitat, tá? Então você vai pensar o seguinte, quando falar habitat, você vai pensar o seguinte: é o local mais provável de eu encontrar uma determinada espécie. Aí você vai lá no livro, né? Ele vai dizer que tem a conotação de endereço. Então o que é o habitat? É o local mais provável de encontrar uma determinada espécie. Quer dizer, tem a conotação de endereço da espécie. Aí você pensa assim, ó, quando eu falo leão, estou falando de um animal, né? Então o leão ele tem um habitat natural dele, tá? Que é o endereço do leão. Mas onde que eu vou encontrar o leão? Aí tu pensa aqui, ó. Tu pensa em savanas africanas. Então o que savana africana representa para o leão? O seu habitat, o local mais provável de encontrar essa determinada espécie. Claro que quando eu falo habitat, estou falando do ambiente natural desse organismo. Tá certo? Quando eu falo assim, baleia, eu vou encontrar onde? No oceano. Então o que o oceano representa para a baleia? O seu habitat, o local mais provável de a gente encontrar aquele determinado indivíduo biológico, ou aquele local mais provável de encontrar uma determinada espécie. Tá? Então sempre que falar habitat, tá certo? Você pensa em conotação de endereço. Endereço de uma determinada espécie, o local mais provável de encontrar aquele indivíduo biológico, ou aquele organismo biológico. Tá? Então atente para isso. Aí nós temos um conceito importante, que é o conceito de nicho ecológico, né? Nicho ecológico, você vai pensar na função que aquela espécie desempenha dentro do seu habitat, tá? Então tem a mesma conotação de profissão daquela determinada espécie. Então como é que eu chamo o local, né, onde eu encontro uma determinada espécie? Habitat. Agora, aquela função que este indivíduo ele desempenha dentro desse habitat representa o que a gente chama de nicho ecológico, tá? Então, nicho ele tem a conotação, né, de profissão, quer dizer, aquilo que o organismo desempenha dentro do seu habitat, tá? Então, a conotação de profissão, tá? Só que quando a gente fala nicho, você tem que levar em consideração não só o aspecto comportamental do indivíduo, tá? Ou do organismo biológico. Você tem que levar em consideração também o aspecto reprodutivo dele, tá? Então, por exemplo, quando eu digo assim, ó, falei que leão ele vive nas savanas, mas quando eu falo assim, ó, que o leão ele é predador, então eu estou dizendo que predador representa um nicho ecológico do leão. Quer dizer, aquilo que ele vai exercer dentro do seu endereço, aquilo que ele vai exercer dentro do seu habitat. Então tem a conotação de profissão. Então qual a profissão do leão? Ser predador na natureza. Tá? Só que a gente geralmente leva para o lado comportamental, mas a gente também deve levar em consideração
todo o aspecto comportamental e reprodutivo desse organismo. Então, se eu digo que o leão, ele se reproduz, né? Ele tem um período gestacional de X meses, né? E, por exemplo, um leopardo, que é um parente próximo do leão, tá? Ocorre em dias diferenciados, tá? Então, quer dizer que não representam o mesmo nicho ecológico. Por quê? Porque eles vão se reproduzir em épocas diferenciadas. Tá? Então, você não leva só em consideração o comportamento do indivíduo, mas você leva também em consideração o aspecto reprodutivo dele. Tá? Então, assim, ó, quando a gente diz que o camelo, ele é um animal herbívoro, tá? Então, o herbivorismo para o camelo representa o seu nicho. Representa a função que ele exerce dentro desse habitat, ou dentro desse endereço. Tá? Então, habitat é endereço. Nicho ecológico pensa em função, profissão, levando-se em consideração também o aspecto reprodutivo. Tá? Porque a gente pode ter indivíduos que têm nichos ecológicos muito próximos. Tá? Só que a gente tem que atentar para o seguinte: não existe dois indivíduos de espécies diferentes que apresentam o mesmo nicho ecológico. Eles podem apresentar o que a gente chama de nichos ecológicos aproximados ou parecidos ou semelhantes, mas nunca é igual. E quando dois indivíduos, né, ele tem nichos ecológicos semelhantes, quer dizer que vai ocorrer entre esses dois indivíduos o que a gente chama de superposição parcial de nichos. Então, muito cuidado com isso na prova. Dois indivíduos de espécies diferentes podem apresentar o mesmo nicho? Não. O que acontece? É que eles podem apresentar uma superposição parcial de nicho que leva a um mecanismo chamado de competição. Tá? Então, gera geralmente uma competição quando ocorre uma superposição parcial de nichos. Aí você pode citar como exemplo, tá? Esses dois animais aqui, ó. Você pode pensar no coelho e você pode pensar em lebre. São indivíduos aparentados, numa ordem filogenética, tem grau de parentesco, tá? Mas quando você fala coelho, você está falando de uma espécie, lebre, você está falando de outra espécie. Não, o coelho e a lebre vivem no mesmo ambiente. Quer dizer que eles apresentam o mesmo habitat. Se alimentam praticamente da mesma coisa, porque eles são herbívoros na natureza. Tá? Então quer dizer que eles apresentam o mesmo nicho ecológico. Porque eles se alimentam da mesma coisa, eles são herbívoros, praticam o herbivorismo. Tá? Só que você tem que atentar para o seguinte, como eu falei anteriormente. Quando eu falo nicho, eu também tenho que levar em consideração o aspecto reprodutivo. Só que o período gestacional do coelho e da lebre, eles são períodos gestacionais diferenciados. Tá? A questão de dias e até de horas. Tá? Então isso quer dizer que o coelho e a lebre eles não têm o mesmo nicho ecológico. Eles apresentam o que a gente chama de superposição parcial de nichos, que geralmente, né, leva ao mecanismo de competição que a gente chama de competição interespecífica. Quer dizer, a competição que ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. Que pode ocorrer competição dentro do indivíduo da própria espécie. Tá bom? Então, atente para isso. Então, quando dois indivíduos apresentam nichos ecológicos semelhantes ou parecidos, né, a gente chama isso de superposição parcial de nichos, que geralmente leva a um mecanismo chamado de competição interespecífica. Tá? Então, atente para isso. Não existe dois indivíduos que têm o mesmo nicho. Eles têm nichos ecológicos, né, parecidos ou semelhantes. Se a gente colocar isso num gráfico, tá, leva a uma superposição, quer dizer, fica quase que no mesmo patamar esses indivíduos a nível de gráfico, com uma pequena diferença com relação ao aspecto reprodutivo desses organismos.
tá bom? Então atente para isso com relação, né, a alguns conceitos que costuma cair muito a nível de prova, né? Conceito de habitat, conceito de nicho ecológico e conceito de superposição parcial de nichos, tá? Uma outra coisa, usando essa parte da ecologia, né? Aonde começa e onde termina a ecologia? Aí você vai pensar o seguinte, né? Para a gente entender essa área de abrangência, quer dizer, para a gente entender onde começa e onde termina a ecologia, você tem que analisar o que a gente chama de níveis de organização biológica, tá? Então, para você entender onde começa e onde termina a ecologia, você tem que entender os níveis de organização, tá? Só relembrando que esses níveis de organização, eles obedecem uma ordem de complexidade. Quer dizer que ele vem do nível mais simples para o nível mais complexo. Então, para você saber onde começa, onde termina a ecologia, você tem que analisar os níveis de organização biológica. E a gente tem que ter cuidado, porque é o seguinte, existe a organização biológica que você estuda em ciência, tá? Vou colocar eles, e tem uns que são específicos para biologia, assim como tem um específico para química, tá? E se você for pensar, né, em nível de organização a nível de ciências, ela começa com o átomo, que é a unidade da matéria, né? Então, o átomo tem um primeiro nível de organização. Isso para a ciência, tá? Aí, depois do átomo, vem quando ele se aglomera formando moléculas. E as moléculas se agrupam. Aí, tu entra aqui, ó. Aqui começa o nível de organização biológica. Porque a unidade biológica, nunca esqueça, é a célula. Então aqui começa a biologia. E quando você estuda, né, átomo e molécula, né, apesar que você pode estudar em bioquímica, né, moléculas inorgânicas ou átomos inorgânicos, moléculas orgânicas ou átomos, né, que vão formar estas moléculas. Tá? Então a nível de ciência, a nível de organização começa com átomo. Mas a nível biológico, o nível de organização começa com a célula. Porque a unidade biológica é a célula. Tá? Quando as células se agrupam, forma o que a gente chama de tecidos. Vamos ver o que são tecidos. Células iguais, desempenhando uma mesma função. Tá? Quando os tecidos se agrupam, forma o que a gente chama de órgãos. Quando os órgãos se agrupam, formam o que a gente chama de sistemas ou aparelhos. Quando os aparelhos se agrupam, formam o que a gente chama de organismo. Só que o organismo, em biologia, você chama de biotipo. E esse biotipo, ele representa a própria espécie. Certo? Então, atente para isso. Tá? Então, aqui no organismo, né? Quando esses organismos se agrupam, formam o que a gente chama de população. Então, sabe o que é uma população? Conjunto de indivíduos da mesma espécie, ou de um mesmo biotipo, ou de um mesmo organismo, vivendo numa mesma área geográfica, no mesmo período de tempo.
Que a gente tem que atentar para isso. Então, você tem dois indivíduos que pertencem a uma mesma espécie, que vivem numa mesma área geográfica, no mesmo biótopo, como se chama. Vive no mesmo biótopo, né? Numa mesma área geográfica. E vive no mesmo período de tempo. Aí eu chamo isso aqui de quê? De população. Que tem que viver neste mesmo período de tempo. Por exemplo, meu avô que já faleceu, ele pertencia à mesma espécie, vivia no mesmo local, mas viveu em um período de tempo diferente. Então ele já faz parte dessa população? Não. Porque ele não vive mais no mesmo período de tempo, no mesmo período cronológico. Tá certo? Então atento para isso. Quando as populações, né, se agrupam, formam o que a gente chama de comunidade, uma comunidade biológica. E essa comunidade biológica, ela recebe o nome de biocenose. Então, Luzão, o que é uma biocenose? Aí tu pensa, conjunto de populações diferentes vivendo numa mesma área geográfica. Tá? Não existe comunidade se uma população for igual a outra. Então tem que ser formado por populações diferentes vivendo dentro de uma mesma área geográfica no mesmo período de tempo. Tá? Então atente para isso. Quando eu falo São Luís é uma população, é uma comunidade biológica. Aí tu pensa, na ilha de São Luís você tem seres humanos, você tem população de seres humanos, tem população de mangueira, tem população de abacateiro, tem população de cajueiro, tem população de cachorro. Então quer dizer que a ilha de São Luís, ela representa uma comunidade biológica. E essa comunidade biológica é o que a gente chama de quê? De biocenose. Tá certo? Não atende para isso. Então o que é biocenose? Né? Comunidades biológicas. E se é uma comunidade, ela é formada por populações iguais ou por populações diferentes? Populações diferentes. Porque se for igual, continua sendo população e não comunidade biológica. Tá bom? Aí, quando as comunidades interagem com o meio ambiente, né, com o biótopo, aí você vai chamar isso aqui de ecossistema. Ou simplesmente sistema ecológico. Luzão, o que é um sistema ecológico? Aí tu pensa, é a interação que ocorre entre o componente biótico e o componente abiótico. E é bom a gente citar isso para vocês, né? Porque alguns termos, isso pode, né? Tem duas coisas que você tem que atentar para quando se falar ecossistema. Porque não existe ecossistema de uma parte só. O ecossistema ele é geralmente uma interação entre duas partes. Uma parte biológica, e essa parte biológica a gente chama de biotas. Ah, Luzão, mas no meu livro tem componente biótico. É o mesmo biota, é o mesmo bionte. Então, componente biótico, bionte, biota, você pensa em todos os seres vivos, uma parte viva que compõe o ecossistema, que representa a parte biológica que vai compor esse ecossistema. Tá bom? Então atente para isso. Então tu tem a parte viva. E tu tem a parte não viva, ou a parte que a gente chama de inerte, que também é chamada de biótopo. Tá certo? Então a parte inerte é a parte não viva que compõe o ecossistema. Aí você chama de abiotas. Você pode chamar também de componente abiótico ou de abiontes. Então representando sempre a parte não viva que compõe esse ecossistema. Por exemplo, eu posso citar como parte abiótica de um ecossistema, você pode citar, por exemplo, a água, a nível de ambiente representa o componente abiótico, a parte abiota, o abionte desse ecossistema. Tá? Eu posso citar também temperatura. Eu posso citar pressão.
eu posso citar luz como componentes abióticos ou componentes abiontes que vão interagir com a parte viva, tá? Para a formação do que a gente chama de sistema ecológico ou de ecossistema. Tá? Então, sempre quando você for pensar no ecossistema, você pensa numa interação, quer dizer, numa troca de matéria e de energia entre a parte viva e a parte não viva, entre o componente biótico e o componente abiótico, entre os abiontes e os biontes, tá? Entre a parte viva e a parte inerte de um ecossistema, tá? Aí tu tem um nível de organização importante, tá? E claro, quando, né, você agrupa todos os ecossistemas, ele vai formar um ecossistema maior, né, que é o último nível de organização, que a gente chama de biosfera. Ou esfera biológica, conhecido também como Gaia, né? Então, usando a biosfera, que é a esfera onde vive todos os seres vivos, interagindo com o ambiente, aí num ecossistema maior, aí eu chamo isso de biosfera ou de esfera biológica, chamado também de Gaia, tá? Então você vai pensar o seguinte, né? Com relação a esses níveis de organização biológica, aí você pensa, começa com célula, célula você estuda em citologia, então não vai ser relacionado com ecologia. Tecido você estuda em histologia, também não está relacionado com ecologia. Órgão você vai estudar em organologia, também não está relacionado com ecologia, né? Sistema ou aparelho você vai estudar em sistematologia, tá? Que é uma parte da anatomia, tente para isso. Sistema digestivo, sistema nervoso, sistema excretor, sistematologia, parte da biologia que estuda os sistemas que compõem o organismo, né? E tu tem aqui, ó, o organismo, que é o biotipo. Aí você tem as ramificações. Por exemplo, se você está falando de um animal que não é o ser humano, você estuda isso em veterinária. Se for o corpo humano, você estuda na medicina humana, tá? Então aqui, ó, organismo você estuda dentro da medicina, tá? Compondo aqueles sistemas que a gente falou. Então já na ecologia não. A ecologia começa bem aqui, ó. Então quais são os níveis de organização que a gente estuda em ecologia? Tu começa com população, comunidade, ecossistema e biosfera. Então eu tenho quantos níveis de organização estudados na ecologia? 4 níveis de organização. Porque os outros você vai estudar nas outras ramificações da biologia. Célula tu estuda em citologia. Tecido tu estuda em histologia. Tá? Órgão tu estuda em organologia. O indivíduo tu vai estudar na medicina especificada. Se for para animal é veterinária, se for para o ser humano, medicina convencional, medicina humana. Tá? Então, quando você for pensar, onde é que começa a ecologia? Então, começa com o estudo da população. Termina com o quê? Com o estudo de quem? Da biosfera. Tá? Só que quando ele fala população, está falando de um conjunto de indivíduos que pertencem a uma mesma espécie, vivendo no mesmo período de tempo, numa mesma área geográfica. Tá? E quando as populações, várias populações se agrupam, forma o que a gente chama de comunidades biológicas, que você também estuda em ecologia. Tá? Quando essas comunidades se interagem, trocando matéria e energia com o ambiente, aí tu estuda no que a gente chama de ecossistemas ou sistemas ecológicos. E quando você agrupa todos os ecossistemas ecológicos que compõem o planeta Terra, no ecossistema maior, aí tu estuda o que a gente chama de esfera biológica ou biosfera, conhecido como hipótese de Gaia. Porque às vezes a gente estuda o planeta como se fosse uma parte física e uma parte biológica.
Mas se você for analisar o planeta Terra, é como se fosse um único indivíduo, né? Onde tem organismos menores vivendo neste organismo maior que a gente chama de Gaia, que compõe o que a gente chama de biosfera ou esfera biológica. Tá bom? Então, quando for pensar isso, né? Começa-se a ecologia com o estudo de quê? Da população. Termina-se a ecologia com o estudo de quê? Com o estudo da biosfera ou da esfera biológica. Então, eu tenho quantos níveis de organização que são estudados em ecologia? 4. Pensa nos 4 últimos, de população até biosfera. Porque os outros são estudados em ramificações específicas dentro das ciências biológicas. Tá? Outra coisa, medicina é uma ramificação da ciência biológica. Apesar que ela envolve também a parte de química, envolve também parte de física, que é estudo de bioquímica e biofísica dentro da medicina. Tá? Mas se você for analisar como ciência, a medicina é uma ramificação dentro da biologia. Tá bom? Então aqui você vai estudar muito mais esses conteúdos do que química e física dentro do curso de medicina. Tá bom? Então atente para isso. Então começa com população e vai até biosfera. Então tu tem quantos níveis de ecologia? Somente 4. Tá certo? Então atente para isso. Então, porque às vezes a pessoa estuda ecologia, mas não sabe o que ela está estudando, onde começa e onde termina o conteúdo de ecologia. Então sempre com população, terminando com biosfera. Tá bom? Tem mais 5 minutos. 5, né? Olha aí. Quando a gente for pensar na parte biotas, que compõem o ecossistema, você sabe o que é biota? É a parte viva. Você vai dividir em 3 grandes grupos. Né? Vai lembrando que a gente chama de produtores. Segundo grupo que a gente chama de consumidores. E um terceiro grupo que a gente chama de decompositores. Então você vai pensar assim, ó. Sempre no ecossistema, sempre, eu vou ter 3 componentes bióticos importantes. Aqueles que produzem a matéria orgânica do ecossistema, que a gente vai chamar de produtor dos ecossistemas, tá? Aqueles que consomem a matéria orgânica, que pela sua incapacidade de produzir esta matéria orgânica, tá? E aqueles que fazem a reciclagem desta matéria orgânica, que a gente chama de decompositores. Tu tem um produtor, tu tem um consumidor e tu tem um decompositor. Então, não existe nenhum ecossistema que não tenha esses 3 componentes bióticos, tá? Então, você vai pensar assim, olha, se ele é produtor, quer dizer, que ele vai produzir a matéria orgânica, é porque ele tem a capacidade, esses produtores, de pegar a matéria inorgânica e converter para matéria orgânica. E os organismos que são chamados de produtores, né? Você vai pensar naqueles que são chamados de organismos autotróficos. Apesar que existe um grupo de autotróficos, que são os quimiosintetizantes, que a gente não considera como produtor. Por quê? Porque o que ele produz, ele consome. Então, se ele consome tudo que ele produz, ele não passa para os outros níveis tróficos. Então, a gente não considera os quimiosintetizantes. Algumas bactérias que realizam fotossíntese também são assim.
Então eu não considero como produtor porque ela não passa essa energia para os outros níveis, tá? Mas geralmente quando você for pensar em organismos produtores, são aqueles que são autotróficos, que têm a capacidade de pegar matéria inorgânica e converter para matéria orgânica. Capacidade de converter, né, matéria inorgânica em molécula de glicose. Aí ele pode ser utilizado, né, no mecanismo fotossintético, pode ser feito pelo organismo fotossintetizante, ou pode ser feito pelos organismos quimiosintetizantes. Só que, como eu falei, os que realizam quimiossíntese, mesmo eles sendo produtores, a gente não considera porque eles não passam essa energia para os outros níveis. Os que geralmente vão passar para os outros níveis são aqueles que realizam o mecanismo chamado fotossíntese, que são os autótrofos fotossintetizantes. Tá? Eu considero como produtor de um ecossistema, né? Ou como o produtor dentro dos componentes bióticos. Tá bom? Aí tem os consumidores. Geralmente aqui, quando eu falo consumidores, eles são organismos heterotróficos, quer dizer, que não têm capacidade de produzir seu próprio alimento, ou de produzir matéria orgânica. Só que você vai pensar assim, ó, quando eu falo consumidor, você vai pensar em organismos geralmente macroscópicos. Por exemplo, os animais, eles são consumidores, né? Aí são de várias ordens, que a gente vai ver isso quando a gente chegar na parte de relações alimentares, tá? Então atente para isso. Então os aqui são consumidores, são os heterotróficos. Por quê? Porque não tem capacidade de produzir essa matéria orgânica. Então tem que obter de alguma outra forma, consumindo matéria orgânica de outros organismos, né? Ou de outros níveis, tá? Só que quando eu falo consumidores, você vai pensar em seres que são macroscópicos, tá? Aqueles organismos grandes, animais, tá? Então atente para isso. Vai consumir matéria orgânica, tá? E você tem o terceiro grupo, que são os decompositores, né? Outra coisa, os decompositores, eles também são organismos heterotróficos. Tá? São organismos heterotróficos. Então, não sabe qual a diferença de um consumidor para um decompositor, se ambos são heterotróficos. Aí você vai pensar o seguinte, geralmente os decompositores, tá? Eles são organismos microscópicos. Tá certo? São organismos microscópicos. Então, se ele faz assim, ó, organismos microscópicos, heterotróficos relaciona com o decompositor. Organismos macroscópicos, heterotróficos relaciona com o consumidor. Tá bom? Então a gente vai dividir os biotas em três grupos, né? Os produtores, os consumidores e os decompositores. Ok?